Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços. Para com isso, também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Bom dia. Idealizador do encontro, o CME, Conselho da Mulher Empresária da ACIP, tem como objetivo levar conhecimento e informação às empresárias. Devido ao atual cenário, as atividades do Conselho continuarão de forma virtual. É um período diferente, portanto, a fé, a resiliência, a sabedoria, elas são atitudes fundamentais para esse momento de transformação que nós estamos vivendo. A cooperação e a colaboração entre as mulheres, eles está sendo cada vez mais vivenciados, né? Nós vemos hoje as mulheres se ajudando, inovando, criando, para que nós entremos nesse novo cenário como pessoas mais fortalecidas. Então, nós do CME queremos desejar muita força a todas e nós vamos continuar trabalhando sempre para levar essa nossa mensagem para vocês, porque afinal de contas, essa é a missão do CME da CIP. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro online do CME, Conselho da Mulher Empresária da CIP. Essa será a penúltima live de quatro que nós realizaremos com o tema Consumo, Corpo e Mente, relacionado ao 101º Encontro da Mulher Empresária da CIP. Sim, eram 3 lives desse encontro, mas agora serão 4, então fiquem conosco até o final para vocês saberem de todas as novidades que o CME tem para vocês. Nessa terceira live, nós conversaremos com a nossa convidada, a Elineide Neves.
e ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão financeira e investimentos, e mais recentemente, ela também se especializou em planejamento financeiro pessoal e finanças comportamentais. Nós agradecemos a você que nos acompanha, a todas as conselheiras, né, do CME, ao nosso patrocinador Cicobi Cocre e a toda a equipe técnica da CIP. Você, inclusive, pode enviar suas perguntas, que ao longo desse bate-papo nós vamos passar aqui para a nossa convidada, para a Elineide, e nós vamos estar respondendo aí dentro do possível. Bom dia, Elineide. Seja muito bem-vinda como nossa convidada para esse encontro do CME. Oi, Celi, bom dia a todas as mulheres empresárias, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? E eu queria agradecer pelo convite, agradecer a participação desse projeto que vocês têm, que é maravilhoso, né, de levar sempre algo novo, né, algo inspirador aí para as mulheres. Então, vocês estão de parabéns, inclusive pelo modelo virtual, né, se adaptando a esse modelo, muito, muito bacana mesmo. Obrigada pelo convite. Estamos todos, né, Elineide, aí nos ajustando, né? Certeza. E aí, Elineide, você é uma planejadora financeira pessoal e familiar, e você decidiu se tornar essa planejadora financeira pessoal com o propósito de levar consciência financeira e fazer a diferença na vida das pessoas e famílias. Então, eu peço que você conte um pouco para nós como que é desenvolvido esse seu trabalho, porque, assim, uma missão muito bacana, né? Sim, sem dúvida. Bom, é um trabalho bastante personalizado e eu posso dizer que ele é muito gratificante, tá? Eu também atuo com assessoria para pequenas empresas, mas o foco principal é o planejamento financeiro para pessoas e famílias, né? Então, assim, a metodologia, o desenvolvimento do trabalho para pequenas empresas e para as famílias, ele é bastante similar, né? Mas, no sentido de ser personalizado, o que significa? Significa que eu preciso entender, conhecer o momento que a pessoa está vivendo, né, qual é a situação atual que ela está no momento financeiro de vida dela, entender também quais são os objetivos de vida, os sonhos, o que ela deseja realizar, né, e a partir disso, que seria assim um check-up, né, um diagnóstico, esse conhecimento, a partir disso, desenvolver um plano, um planejamento financeiro para essa família, tá? Assim, claro que cada um vai ter, como eu disse, um objetivo, cada um vai estar num ponto, então pode ser que o trabalho seja para auxiliar a sair de um endividamento, auxiliar mais na organização financeira, auxiliar um pouco mais na questão da construção do patrimônio. Então, assim, o objetivo, como é que eu posso dizer, geral, ele é sempre relacionado à saúde financeira e o equilíbrio financeiro, mas claro que vai depender de cada pessoa, de cada família, né? É como se eu fosse, assim, o Waze das finanças, tá? Então, eu mostro, assim, o caminho, né, tem o trajeto, mas quem é que está com o volante ali na mão é realmente o cliente, né, a família que está em busca ali de melhores resultados financeiros. Basicamente é isso. Eu gostei da comparação aí do Waze, né? Porque isso é muito interessante, né? A gente entender a necessidade do cliente para a gente atender. Ou seja, existe uma linha mestra, mas para cada um é uma rota diferente, né? Exato. Não, bem bacana. Então, olha, gravem isso, hein, gente? A Elineide é o Waze das finanças. E aí, como esse planejamento financeiro, ele é customizado, ele é personalizado, quando você está fazendo esse trabalho com uma família, na sua opinião, no seu entendimento, é importante que todos os membros dessa família estejam sensibilizados, estejam comprometidos para o resultado desse trabalho? Olha, Sueli, eu arrisco dizer que esse é o ponto que pode trazer, assim, o melhor resultado, trazer sucesso aí na conquista dos objetivos de cada família. Porque, assim, o envolvimento, né, o comprometimento de cada pessoa da família, ele é essencial. Assim,
todos na mesma direção. Imagina o contrário, se cada um for para um lado, você vai acabar chegando em lugar nenhum, né? Então, é ideal, sim, que todos estejam alinhados, né, no mesmo objetivo, em busca dos mesmos resultados, né? Então, isso, sem dúvida, é um ponto crucial aí para o resultado ser positivo, né, no planejamento financeiro. É bacana, né? Inclusive, até mesmo para que as crianças, os adolescentes, desde o início, comecem a ter contato com esse mundo das finanças e o quanto que é importante no atingimento dos seus sonhos, dos seus resultados, para a gente poder fazer alguma coisa na vida, né, nos nossos projetos, na consecução dos projetos, né? Não, é bacana, muito, muito interessante esse trabalho, porque a gente ouve falar muitas vezes em finanças empresariais, que nós vamos falar sobre isso aí também, mas as finanças pessoais, ela tem sido, aí ao longo dos últimos meses, tem sido um assunto de bastante interesse por parte das pessoas, né? Realmente. E agora a gente entrando, assim, mais forte aí no tema, né, do nosso encontro de consumo, corpo e mente, explica um pouco para nós como que nós podemos associar o consumo às finanças pessoais. Qual é o impacto que o consumo tem em nossa vida financeira? Bom, esse é um assunto que demoraria, assim, acho que umas 2 horas se a gente for aprofundar. Faz uma live. Realmente, mas assim, eu quero trazer alguns pontos principais para reflexão, provocar, assim, a reflexão das pessoas, tá? Depois, se de repente alguém quiser aprofundar, quiser me chamar depois para conversar um pouco mais, eu fico à vontade, à disposição. Então, essa reflexão que eu quero trazer é uma coisa assim que, por mais óbvia que pareça ser, as pessoas, em geral, não se atentam a isso, que é sobre o nosso ciclo de vida, tá? Então, assim, do ponto de vista biológico, fisiológico, né, a gente tem um período da vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte, que é dividido por algumas fases. São fases da infância, depois da adolescência e juventude, da idade adulta, meia-idade e velhice, né? Então, cada fase, ela é composta de situações, momentos totalmente diferentes uma da outra, né? Mas tem um ponto, assim, que eu gosto de destacar, e aí entrando no tema, que é a questão de nós sermos, durante toda a vida, consumidores, ou seja, o consumo, ele faz parte da nossa vida do início até o final, tá? Então, eu falo consumo no sentido geral, tá? Assim, a gente consome bens de alimentação, transporte, educação, comunicação, lazer. Então, a todo momento a gente consome alguma coisa. O nosso perfil de consumidor, ele muda ao longo do tempo, mas ele existe durante toda a nossa vida, né? Então, para consumir, eu necessito de recursos financeiros, na maioria das vezes, né? Tem algumas coisas que são gratuitas, mas na maioria das vezes eu preciso de recursos financeiros, certo? Então, eu posso dizer também, né, com base nisso, que o consumo, ele é a base das finanças pessoais, tá? Então, o consumo sendo a base das finanças pessoais, eu vou trazer também uma outra reflexão, que é a respeito de um estudo que foi desenvolvido por um economista italiano chamado Franco Modigliani. Depois, se alguém quiser pesquisar, se aprofundar mais, tem alguns vídeos, tem texto a respeito. Mas, basicamente, é sobre o ciclo de vida financeiro. Então, assim como na nossa vida a gente tem algumas fases, no ciclo de vida financeira a gente também tem algumas fases. Então, seria interessante até olhar isso num gráfico para poder ficar mais fácil de entender. Mas eu vou tentar explicar. Então, imaginando assim uma linha do tempo, desde o nosso nascimento até a nossa morte, vamos imaginar do 0 aos 90 anos aproximadamente, a gente pode dividir essa nossa fase financeira em até umas 4 partes, mais ou menos. A primeira parte, que é a da nossa infância e adolescência e juventude, é uma parte onde nós não geramos renda. Nós somos dependentes financeiramente de outras pessoas, no caso, na maioria das vezes, dos pais, né? E com isso, a gente está, nesse momento, vivendo o período acadêmico. Então, a gente está ali aprendendo sobre as coisas, se especializando para, em algum momento, entrar no mercado de trabalho.
esse é o momento ideal para educação financeira também, que infelizmente a gente não tem isso ainda na grade curricular, né? Assim como outros temas de muita importância que a gente só entende na vida adulta, né? Que seria interessante ter também na grade curricular, mas a educação financeira, ela é um ponto que, quando ele é trabalhado na infância, no momento em que eu entro na segunda fase, que é a minha fase de acumulação, a gente chama de a fase de acumulação, é a fase onde eu entro no mercado de trabalho. E aí eu passo a ter renda. Então, nesse momento, eu faço ali uma transição de dependência, né, de financeira dos pais para a minha própria renda, a minha renda ativa. E dentro de uma média, claro que cada situação é diferente da outra, cada pessoa é diferente da outra, cada família é diferente. Mas dentro de uma média, a partir dos 20 anos aproximadamente, eu já começo a trabalhar, a gerar renda. Então, se eu tenho educação financeira na base, eu já sei como lidar com o dinheiro nesse momento em que eu começo a receber, tá? Então, por que a gente chama de fase de acumulação? Porque se nesse início eu já trabalhar ali uma configuração de gastar menos do que eu ganho, consumir menos do que eu ganho, eu já começo ali a iniciar uma poupança, uma construção ali de um patrimônio que vai me ajudar ao resto, ao longo da vida, tá? Então, imaginando de novo um gráfico, eu tenho a linha do tempo, o consumo, ele é uma linha que se inicia e ela permanece ali o tempo todo na nossa vida de forma ativa, ela nunca está próximo do zero. Mas a renda ativa, ela inicia ali a partir dos 20 anos, tá? Então, iniciando a partir dos 20 anos, tem um momento que ela reduz, ela vai ter uma queda, que é o momento, depois que a gente passa a vida adulta e entra na meia-idade, é um momento que a gente já vai ter uma disposição um pouco menor, e a gente reduz ali o trabalho, né, ativo. Então, qual que é o nosso exercício? É, ao longo dessa vida ativa profissionalmente, gerar uma poupança, gerar ali uma sobra de caixa para poder construir um patrimônio, para quando a gente chegar num ponto onde a nossa renda ativa zera, a gente vai passar a ser dependente de novo de quem? Do governo, talvez da família, ou, se possível, se você conseguiu construir esse patrimônio ao longo do tempo, viver do seu próprio patrimônio, né? Então, é um patrimônio, eu estou falando de N situações, você pode ter imóveis, você pode ter a própria empresa que está ali andando sozinha, gerando uma rentabilidade para você, pode ser investimentos financeiros, tem aí uma infinidade, né? Não é o ponto para a gente trabalhar hoje, mas a ideia basicamente é essa. Então, eu tenho a linha do consumo, eu tenho a linha da renda, e aí eu preciso ter uma sobra que eu vou construindo esse patrimônio que, ao longo do tempo, ele vai me trazer essa tranquilidade na fase da velhice. É uma fase que, inclusive, a gente consome mais, né? Gasta com outras coisas, mas gasta muito mais. Sim. E uma coisa que eu acho que é importante falar também, é que nesse ciclo de vida financeiro, tem muita gente que é muito imediatista, assim, é meio natural isso, tá? Não estou falando que é certo ou errado, mas o imediatismo, ele faz parte da nossa vida. Então, a gente quer para hoje, a gente quer para agora, a gente quer realizar tudo que a gente deseja agora, né? É muito natural, realmente. Mas a gente tem que tentar buscar o equilíbrio no presente e no futuro, né? Porque a gente vai viver, se Deus quiser, claro, né? A gente vive dentro de uma normalidade até uma idade maior aí, né? Então, como é que vai ser isso? Então, essa sobra de caixa, ela tem que ter um objetivo por trás, ela tem que ter um porquê. Seja ele para você, primeiro, construir a reserva de emergência, né? Que no início você começa buscando isso, uma reserva de emergência. Seja para você realizar os projetos de vida que você tem de forma planejada, ou seja, realmente para você trabalhar essa tranquilidade, essa independência financeira aí numa idade mais avançada. A idade também não é tão relevante, né? Tem muita gente que alcança a dependência financeira muito cedo, muito jovem. Mas é só para trazer aí essa reflexão e provocar realmente essa busca ao equilíbrio, né? Pensar sempre no momento presente, mas não deixar de pensar no futuro. Bem interessante essa informação que você trouxe sobre a educação financeira na grade curricular, né? Eu tenho exemplos de crianças que receberam essas informações na adolescência, e eles, inclusive, acabam, às vezes,
transformando a vida dessas famílias, porque às vezes os pais não têm essa informação e eles vão para o meio deles e eles transformam a família com isso. Então, mas isso já é uma coisa que já está em estudo, né? Entrar com essa matéria na grade curricular. E as pessoas têm despertado, sim, o interesse maior, né? Nesse momento, tá aumentando, sim, o interesse pela educação financeira, graças a Deus. É verdade. E é interessante também porque hoje a gente vê, né, as startups, né, Elineide, geralmente são as pessoas, assim, bem jovens, então, com bem mais novos, eles já estão empreendendo, já estão criando aí uma empresa, um negócio, como uma fonte de renda, e antes isso, assim, a gente demorava bem mais, às vezes, para amadurecer a abertura de uma empresa, ou mesmo o início de um trabalho, né? O perfil vem mudando bastante, realmente. Vem mudando bastante esse perfil. E aí a gente pode dizer então que nós temos dentro desse ciclo financeiro, nós temos o lado positivo e um lado negativo do consumo, né? Quando a gente está falando disso, né? E aí, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse equilíbrio entre o lado positivo e o lado negativo do consumo. Inclusive porque eu vi recentemente uma notícia que o percentual das famílias brasileiras endividadas e inadimplentes chegou a 67% em junho, um índice bastante alto. Então, o que leva as pessoas a consumirem em excesso a ponto de se endividar? Bom, sobre essa questão de endividamento, eu queria trazer assim uma metáfora que eu acho bem interessante, novamente aí para despertar a reflexão. É assim, imagina você, por exemplo, saiu da tua casa num determinado momento e quando você voltou, você percebeu que sua cozinha está toda alagada, que você acabou esquecendo a torneira aberta. Qual que é o seu primeiro impulso? Você enxuga o chão ou você fecha a torneira? Eu acho que é meio óbvio, né? Todo mundo respondeu, fecha a torneira. Com certeza. Isso seria o quê? Você ir na fonte do problema, né? Para depois olhar e limpar toda aquela água, enxugar aos poucos e tudo normalizar. Mas não é comum que isso aconteça em algumas situações da nossa vida, principalmente nas finanças. Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas que estão, assim, acumulando ali dívidas, empréstimos e financiamentos, qual que é a reação principal que essas pessoas fazem? É fazer novos empréstimos para pagar aquele que já está devendo, que de repente já está com parcelas atrasadas. Isso é uma solução paliativa, não vai resolver o problema, né? Isso acontece em outras áreas também, né? Que não é o foco agora. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que, por mais que nós sejamos seres racionais, as decisões relacionadas ao dinheiro, elas são emocionais. Isso já é comprovado, 95% das nossas decisões relacionadas ao dinheiro, ela é emocional, tá? Infelizmente, assim, a gente vive numa sociedade onde o ter, ele é mais valorizado do que o ser. Se valoriza mais ter coisas, né, como símbolo de sucesso, de status, do que você ser. E isso incentiva aí esse consumo desenfreado. E falando sobre o status, né, eu me lembrei de uma frase que diz assim, status é algo que você compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que você não conhece ou até mesmo não gosta. E isso acarreta muitos problemas financeiros para as pessoas, tá? Então, a gente, na verdade, não precisa de muito para viver em equilíbrio, né? E quando eu falo em equilíbrio, eu penso de uma forma geral, assim, na nossa vida. Corpo, mente, espírito, emoções e, claro, o bolso, né? Então, quando a gente fala do lado positivo, né, respondendo a sua outra pergunta, o lado positivo, o lado negativo do consumo, o positivo, basicamente, assim, o consumo, ele dá sentido à vida, né? E é maravilhoso, porque é uma maneira da gente poder suprir as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades essenciais, né? E também realizar nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos, mas isso é importante que aconteça
de forma consciente, de forma equilibrada, de forma responsável e planejada também, né? Então, se você consegue esse equilíbrio, qual que é o resultado para a nossa vida? É paz, é tranquilidade, é a liberdade, né? Que o dinheiro, ele representa, sim, a liberdade. Um outro ponto positivo que eu acho que é legal destacar é a questão da economia, porque o consumo, ele gira a economia, né? Ele faz com que o dinheiro circule, e isso traz também equilíbrio para a sociedade, para as empresas. Então, eu vejo esse lado muito positivo. O lado negativo, ele está relacionado com o consumo em excesso, que na maioria das vezes ocasiona em dívidas, né? Então, provavelmente, assim, se alguém já passou por isso, vai entender o que eu estou dizendo. O quanto afeta a nossa saúde emocional e a nossa saúde física, estar devendo, estar, de repente, no cheque especial e não conseguir cobrir. Isso faz mal, assim, demais, traz muita angústia, muito estresse, afeta as nossas relações. Tem estudos aí que demonstram que muitos casamentos se encerram por conta de problemas financeiros. Afeta também a nossa produtividade nas empresas, né? Então, se você está com aquele problema, você vai trabalhar, você não consegue se concentrar. Então, é muito importante olhar para isso, né? Enfrentar essa situação, não deixar passar. Tem muita gente que tem medo até de abrir o extrato bancário. Então, olhar para isso realmente e ir na fonte do problema, fechar a torneira. Sim. E não só enxugar o chão, tá? E, assim, sem contar que o lado negativo do consumo em excesso, ele pode também agredir o meio ambiente, né? Então, a gente vê muitos descartes e lixo, então, aí entrar nesse assunto também vai longe, né? Mas são pontos, né, para reflexão mesmo. Obrigada por você trazer. Respondi, né? Sim, mas obrigada por você trazer assim esse link que o CME tinha por objetivo nesse encontro. Como é que o consumo e o comportamento nosso, né, o nosso comportamento emocional, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, como que nós não podemos ver essas coisas separadas, né? Porque o ser humano é único e está tudo interligado. Então, você trouxe bem isso, né? Com relação aos outros dois encontros que nós tivemos aqui falando a respeito. E aqui nós temos um comentário do Instagram da Fernanda dizendo que no Colégio Poli Brasil já tem essa disciplina na grade curricular de finanças pessoais. Né, isso daí realmente parabéns ao Poli Brasil. É muito bom, parabéns mesmo. Ou seja, né, Elineide, assim, não vamos deixar de consumir. Como você disse, o consumo, ele gira a economia, as empresas faturam e vamos combinar, a gente também precisa nos dar alguns presentes, alguns agrados, porque isso daí faz parte para elevar a nossa autoestima e também até comprar, às vezes, bens assim que podem facilitar o nosso dia a dia, principalmente aí das mulheres que têm essa jornada tripla, aí às vezes. Mas como que, na sua opinião, nós podemos equilibrar o nosso consumo entre a necessidade e o desejo? Como é que fica aquela vontade de comprar algo, mesmo sabendo que eu não preciso, mas que eu quero? Como que fica esse dilema na nossa mente? Poxa, né? É um dilema mesmo. Bem, eu quero trazer, então, novamente, assim, a reflexão da questão emocional, né? Que o relacionamento nosso com o dinheiro, ele é 90%, 95% emocional. Então, pensar sempre na consciência financeira. Quando eu falo consciência financeira, não é só aprender sobre finanças, tá? É ter consciência financeira da sua real possibilidade, né? Então, ali, ter organização financeira, ter controle das finanças, saber exatamente o quanto você ganha, o quanto você gasta, para você saber exatamente se você pode ou não, né? Uhum. E aí, assim, nesse momento de decidir uma compra, tem várias estratégias, mas, assim, de forma superficial, eu acho que é bem relevante a gente trabalhar com algumas perguntas que a gente faz para si mesmo, né? Bom, no momento de decidir uma compra, eu posso fazer 3 perguntas. Uma delas eu realmente quero?
a resposta normalmente é sim, né? Porque se aquilo já se despertou um certo interesse, é porque realmente você quer, né? Ok, então você passou pela primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu posso? Né? Aí muita gente já poderia parar, né, e já não efetuar uma compra. Sim. Mas é importante saber, sim, da sua real situação financeira. Se você pode, aí a gente vem para uma terceira pergunta, que é, eu preciso? Será que eu realmente preciso desse bem? Será que não é alguma coisa? Vou dar um exemplo, um sapato que de repente só vai acumular mais coisas lá no meu guarda-roupa, né? Ou é realmente um sapato que eu uso para o meu trabalho, porque eu preciso, e também qual que é o custo-benefício dessa compra, né? Claro que eu estou generalizando, tem compras que são mais substanciais, tem compras que são mais pequenas, né, do dia a dia, mas é sempre importante estar atento ao impulso, né, na hora da compra, ao impulso emocional. Eu acho que isso é uma das coisas que pode ajudar bastante. Bem aqui, ó, até tem um comentário da Elaine, né? Onde que está o buraco emocional que faz a pessoa gastar tanto, né? Então, quem dentro de mim que está gastando, não é verdade? Pois é. Quem dentro de mim que está gastando, quem dentro de mim que está desequilibrado a ponto de gastar muito ou de comer muito, né? E aí você acabou de falar, né, que essa é uma maneira de nós consumirmos com mais consciência. E você tem, assim, algumas outras, você falou dessas perguntas, eu acho que até essas perguntas aí a gente podia deixar registrado aí na nossa tela, né, para a gente colocar para o pessoal. Mas, além dessas perguntas, tem mais algumas outras dicas que seriam interessantes para a gente ter esse consumo mais consciente e responsável? Tem sim, Sueli. Só que antes, assim, você falando, eu trouxe, assim, à mente também algumas coisas que eu acho que é importante trazer como reflexão antes de passar as dicas, que são duas palavrinhas que eu gosto muito, que uma é o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Nas outras lives da Bárbara e da Rosemarie, elas já trouxeram esse tema, que eu acho que é importante. O autoconhecimento, principalmente, ele é muito falado, trabalhado em questões emocionais, né, de comportamento, mas eu gosto de emprestar ele para a parte financeira também, porque eu acho que faz todo sentido. Por que faz sentido? Porque eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para dentro e entender o que eu realmente preciso para minha vida, o que eu realmente quero para minha vida, porque muitas vezes a gente está na linha do desejo de outras pessoas, da sociedade, daquela comunidade em que a gente participa. Então é muito importante ter esse olhar para dentro e olhar e perceber realmente o que eu quero da minha vida e, além disso, saber qual que é a minha real capacidade financeira. Não tem problema nenhum em sonhar, em desejar, isso dá sentido à vida, como a gente já falou, não tem problema nenhum em consumir, mas é importante eu consumir dentro da minha real capacidade, tá? Sim. E a autorresponsabilidade nada mais é do que eu realmente assumir ali o volante da minha vida, né? Eu assumir o comando, não me fazer de vítima, não colocar a culpa nos outros. Então, lembrando um pouquinho do ciclo de vida financeiro, quando eu chegar lá na minha velhice, naquele momento em que eu estou tirando o pé, que eu já tenho lá uma dificuldade em executar o meu trabalho, como é que eu vou chegar? Eu vou chegar dependendo do governo, vou chegar dependendo de familiares, aí eu não posso culpar ninguém, né? Eu tenho que realmente, na verdade a palavra nem é culpa, eu não posso responsabilizar ninguém, eu tenho que me responsabilizar, porque eu tenho que sim assumir a responsabilidade aí dos meus atos, dos meus pensamentos, né? E sobre a questão das sugestões, eu até anotei algumas coisas, tá? Eu precisei de umas anotações para não me esquecer de nada, tá? Então, vou me seguir aqui, olha. Pensar nas coisas que você já possui e refletir se tudo é realmente necessário. Bom, eu falo por mim mesma. Quantas vezes, fazendo aquela limpeza no guarda-roupa, nos armários, perceber que tinha uma peça ali com a etiqueta, perceber que tinha uma compra efetuada que era uma coisa que eu não precisava ter comprado. Então, antes de repente, executar uma compra de alguma coisa que eu deseje, olhar para aquilo que eu já possuo, dar valor para aquilo que eu já possuo e, de repente, tentar, sei lá, no caso de roupas, né, mudar o look e tudo mais, tá? Então, isso é um ponto, sempre refletir se realmente é necessário ou se é só um fruto supérfluo aí, né? Fazer compras planejadas, fazer listas, sempre sair com listas, principalmente quando se trata de supermercado, que é muito comum, e supermercado é uma coisa que, inclusive, a gente faz
toda semana, muitas pessoas eu acho que vão até, agora talvez pela questão da pandemia tenha modificado um pouquinho os hábitos, né, mas é muito comum você ver pessoas indo quase todos os dias ao supermercado ou à padaria. Então, criar ali uma rotina semanal de compra e sempre olhar no guarda-roupa, melhor, nos armários, na geladeira, o que eu já tenho, para daí sim montar a lista e sair sempre com essas compras planejadas, porque é muito fácil a gente chegar lá e ver de repente alguma promoção e falar, olha, esse aqui tá valendo a pena, deixa eu levar. Aí você chega em casa e vê que tem um monte lá que você não usou ainda e de repente se for um produto perecível vai estragar, vai perder a validade. Uma outra coisa bem legal também, que eu anotei aqui, que eu acho que é importante falar, é sempre lembrar que crédito não é dinheiro. Então, primeiro, tá sempre atento ao seu controle financeiro futuro, né, para você saber se realmente você tem condições de assumir as parcelas que você venha fazer, tanto no financiamento ou mesmo nas compras parceladas, né. E tem uma coisa que veio agora que eu acho que é legal abordar, quando a gente fala a questão de crédito e dinheiro. O plástico, o cartão de crédito, ele não é dinheiro. Sim. Mas ele dá um poder na hora das compras, né? Muita gente acusa de vilão. Ele não é vilão, ele facilita nas compras, ele ajuda. Se você tem uma organização financeira, eu inclusive adoro usar cartão de crédito porque tenho tudo, né, organizado e tal. Eu acho que facilita muito. Mas o que eu queria trazer é o sentimento que você tem na hora da compra quando você usa o cartão de crédito ou quando você usa o dinheiro. Então, se vocês tiverem, quem estiver ouvindo, né, tiverem a oportunidade de fazer um exercício de alguma coisa que você já costuma consumir, comprar, eventualmente fazer um teste, comprar com cartão e se perceber naquele momento, né, como que é a sua sensação. Em um outro momento, você comprar em dinheiro, entregar ali uma nota de 50, de 100 reais e perceber qual é a sensação que você tem ali. Eu garanto para você, depois seria legal se as pessoas pudessem compartilhar isso com a gente, se fizerem o exercício, mas eu garanto para você que são pontos, são sensações diferentes. E isso faz com que a gente tenha uma tendência maior a usar o crédito do que o dinheiro, sim, né? E aí pode, assim, virar uma bola de neve isso, tá? Nunca se comparar aos outros, eu acho que é uma coisa importante de se dizer também. A gente tem a nossa vida, né, a gente tem a nossa capacidade, a nossa situação financeira ali do momento, os nossos objetivos, não dá para comparar com ninguém, por isso que, como eu te falei no início, o trabalho é sempre personalizado, entendendo ali o contexto da família, né, porque é muito comum a gente ir pelo efeito manada, né, então tá sempre atento a isso. Racionalizar as compras, que seria pesquisar sempre antes de comprar, né, tem um aplicativo que eu gosto de usar, que ele chama Shopifully, shop de shopping, né, mas é com P mudo, Fully, de full, Fully. Esse aplicativo, ele tem lá muitas, você coloca lá a região que você está, então, por exemplo, você consegue visualizar nos supermercados todos os encartes. Nessa época de pandemia, isso está ótimo, porque você consegue já olhar quais são as promoções e comparar com aquilo que você precisa e sair da tua casa já na certeza de que você vai encontrar ali um produto de repente mais em conta, mais barato, né, para que você possa comprar melhor. Uma coisa que eu penso também é sobre as nossas emoções, né, então o que faz de repente a gente comprar por impulso? Depende sim de pessoa para pessoa, mas normalmente está relacionado a alguma carência ou alguma falta emocional. Isso ocasiona aí em compras por impulso. Então, é buscar ajuda, buscar, sei lá, numa terapia, alguns meios de se estabilizar emocionalmente. Para mim, funciona muito meditação e yoga, mas as pessoas, né, têm que entender muito bem ali. Cada um tem o seu, né? Exato, nadar, correr, enfim, tem que sempre estar buscando ali um ponto para se equilibrar. E dosar sempre, né, futuro e presente. E lembrando sempre da questão do equilíbrio, né, lembra do ciclo de vida financeiro. Sim. E um último ponto que eu queria trazer é sobre as escolhas, né, de consumo. Tentar sempre buscar melhores escolhas de consumo, olhando para as empresas que trabalham com a questão da responsabilidade social, da sustentabilidade, pensando no todo, né, não somente ali naquele micro, né, que é a nossa vida, pensando sempre no todo, valorizar mais essas empresas que olham para isso também, né. Entendi. Eu acho que é isso, assim, das coisas que eu anotei, assim,
que eu trouxe é isso, e assim, seguindo essa linha, a gente com certeza encontra o equilíbrio, sem dúvida. E agora você estava falando, estava lembrando, né, também da gente não ir ao supermercado com fome. É interessante ir com a lista, mas é Verdade, interessante excelente dica. já ir não ir com fome, porque isso daí também incita a gente a comprar mais. É a hora que você chega, você vê, né, a gente acaba comprando um monte de coisa que a gente não precisava. E tem aqui um comentário da Daniela, que a aposentadoria, quando ela não é planejada, abala imensamente a saúde mental, né? Muito, muito, demais. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm exemplos na família, né, que podem resgatar. E o legal, assim, de pensar no ciclo de vida financeiro é pensar que quanto antes você começar, né, criar essa rotina de sempre poupar, a questão não é o quanto, não estou falando de números, né, porque cada um tem um número, né, cada um tem um estilo de vida, um padrão de vida, mas o quanto antes você começar essa rotina de poupar, é mais fácil você alcançar esses objetivos, né. E aí você tocou no assunto que não quer calar, né, pandemia. E a gente, né, esse cenário totalmente diferente que fez com que nós, como pessoas, né, estejamos aí nos transformando, mas também as empresas, né, Elineide, elas começaram a se reinventar e tiveram que fazer essa reinvenção muito rapidamente, quase que na maioria, né, a gente vê aí como um dos exemplos o marketing digital, que muitas empresas ainda não faziam e precisaram de uma hora de dia para a noite fazer marketing digital, fazer home office. E dentro desta parte financeira, eu acho que assim como agora as empresas nesses quase 120 dias, elas já saíram um pouco daquela curva de aprendizado e estão se aprimorando, mas nós tivemos as lições aprendidas e o que a gente deve fazer daqui para frente. Nesta parte financeira, o que na sua opinião, para as empresas, que tem muitas empresárias aqui nos assistindo, quais foram as lições aprendidas e daqui para frente, o que a gente deve fazer, né? Até porque eu ouvi esses dias assim, olha, empresário, daqui para frente, você precisa ficar com o modo crise ligado, porque agora foi o vírus, amanhã ou depois pode ser uma outra coisa, né? Então, como é que eu posso me planejar financeiramente para que quando acontecer alguma situação de emergência, eu fique mais tranquilo, o empresário fique mais tranquilo? Bem, eu acho que esse modo crise que você trouxe aí faz todo sentido. Eu acho que nós temos que a todo momento estar preparados para imprevistos. Eu não estou falando que a gente tem que pensar no negativo, tá? Eu sou muito a favor da questão da lei da atração, de pensar no positivo, mas imprevistos acontecem. Então, tanto na vida pessoal como na vida das empresas, acontece, né? O faturamento das empresas, ele pode cair, de repente, por alguma situação na economia, né? E não necessariamente por uma pandemia. Então, é importante estar sempre atento a essa questão. Isso faz com que, obrigatoriamente, você tenha controle financeiro, organização financeira. Por mais óbvio que pareça essa resposta, tem muita gente que não faz. Tem muita gente que não faz ideia de como fazer um controle financeiro, das entradas, das saídas, ferramentas como um fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é obrigatório para todos, inclusive para a pessoa física, né, para as famílias. É importante que você saiba exatamente quanto entra, em que momento entra, para que você possa fazer um calendário ali, né, e aproveitar as melhores datas para você negociar pagamento e tudo mais. Evitar entrar em cheque especial, pagar juros para banco, né. Então, eu acho que o controle e a organização financeira são pontos que já sempre foram, né, uma coisa importante, agora passou a ser mais ainda. Uma questão muito importante é a questão da reserva financeira, que eu falo sempre para as famílias, mas ela cabe também para as empresas. Então, é importante que você tenha ali um capital de giro para que você, pelo menos, sustente a sua empresa dentro daquelas despesas fixas por alguns meses, né, 5, 6, de repente, dependendo do ramo de atividade, até um ano.
Então, e como chegar nisso? Fazendo controle financeiro, fazendo ali a lição de casa, trabalhando o fluxo de caixa, trabalhando as outras ferramentas financeiras, encontrando o ponto de equilíbrio que você precisa ter nas suas vendas, e aí entra trabalhar com o marketing, né, como você falou, o digital, para trabalhar com as vendas e fazer o negócio realmente girar, né. Outro ponto que eu acho que é interessante bom, tudo que a gente falou dessa questão de consumo consciente, ele também faz parte dentro da empresa, né? Já teve casos, já teve situações de perceber, sei lá, 3 linhas telefônicas dentro de uma empresa. Tem real necessidade disso? Precisa? Como que está o plano de internet? É possível, de repente, reavaliar, tentar uma configuração melhor, com custo menor? As pequenas coisas também fazem diferença, então, é olhar para esse consumo consciente, qual que é a minha real possibilidade, eu preciso enxugar aqui ou ali, e entendendo esse mínimo de despesas que eu tenho, para daí sim trabalhar o que eu preciso faturar, né? Então, você tem que começar pelas despesas, o quanto que a minha empresa custa para funcionar, para estar aberta, e a partir daí, trabalhar, sim, a questão das vendas, né? Que mais que seria interessante? Lembrei de uma coisa, essa questão da inovação, né? Eu acho que você tem que estar a todo momento ligado nas tendências, nas novidades, e isso eu falo não só para as empresas, eu falo para as pessoas também, porque é muito importante, uma pessoa que está trabalhando numa área, sei lá, um engenheiro, N profissões, né? É interessante que você esteja atento às tendências da sua área, as novidades, a tudo que está acontecendo ao seu redor, e o que você pode estar acompanhando e melhorando sempre. E ter fontes de renda, mais do que uma fonte de renda sempre é importante ter, tanto na pessoa física como na jurídica. Nas empresas, por exemplo, eu trabalho com serviços, então, ok, de repente esse serviço pode ter uma desaceleração em um determinado momento, qual é o outro serviço que eu posso ter no gatilho? Tem uma linha de produtos, eu consigo inovar em cima dessa linha de produtos, trazer acessórios que fazem parte ali já do meu ramo de atividade? Eu acho que é nessa linha, assim, né, e eu também me lembrei de uma frase não tenho certeza que com o nome eu sou meio difícil de lembrar, mas eu acredito que essa frase é do Darwin, ele fala que quem sobrevive não são os mais inteligentes ou mais fortes, mas sim aqueles que se adaptam às mudanças, né. Então, estar sempre com essa visão flexível das coisas, né? Está sempre tentando se adaptar às mudanças o mais rápido possível, né? É verdade, porque a tendência, às vezes, assim, por mais louca que ela possa parecer, uma hora o empresário vai precisar fazer, né? Porque se ela já está acontecendo em algum lugar, em algum momento, as empresas vão precisar se adequar, que foi o caso justamente aí do marketing digital, do Omnichannel, né? Tantos anos que se é falado nisso, e agora as empresas que não estavam adaptadas precisaram se ajustar. Tem aqui um comentário do Helder, que é interessante, assim, definir um percentual de consumo mensal, que isso aí também ajuda. Depois, até no final, se der tempo, a Camila gostou muito da dica do aplicativo, se por acaso você tiver a dica de mais algum. No momento me veio esse, mas eu comento depois. Do Helder aqui, né, definir um percentual para consumo e lazer, que podem fazer, ajudar no controle financeiro. Então, verdade. A Beth aqui também fez um comentário interessante. Perfeitos seus comentários sobre a questão de consumismo e os impactos ambientais. A produção do que consumimos tem impacto grande no ambiente. Já ouviram falar da água virtual? Ou a água que você não vê? Ou seja, a quantidade de água que vai para qualquer produto que você consome, sejam alimentos, roupas ou qualquer produto. Bem interessante, Beth, eu não conhecia. Eu não conhecia esse conceito aí da água virtual. São reflexões que no dia a dia a gente não para, né? A gente está sempre no piloto automático, então a gente não para pensar. Interessante. Sim. Nós estamos aí quase indo para o final, né? A gente poderia ficar mais tempo aqui conversando sobre finanças, sobre consumo,
Tem também um comentário aqui da Daniela, que com o aumento do desemprego como algo real em nosso país e hoje mundialmente, o assunto é extremamente pertinente. Obrigada, Daniela, a gente poderia realmente ficar mais tempo aqui. E a Vanessa, assim como a pergunta aqui, Elineide, o cafezinho na empresa fará diferença no total das despesas? Não é bem assim, gente. O cafezinho, muitas vezes, ele é aquele momento aquele time que a gente precisa, sabe? Entre um pensamento concentrado e outro. Talvez encontrar formas melhores de trazer o cafezinho para dentro da empresa, né? Fazer um cálculo, por exemplo, tem muitos casos que alugam uma máquina de cafezinho expresso. Será que não compensa investir e comprar essa máquina? É verdade. Então, fazer esse tipo de análise, outras soluções, assim, sabe? né? Outras soluções, mas não deixar o cafezinho de lado, não, de jeito nenhum. Principalmente, eu não poderia falar isso, porque eu amo café. Não poderia, né, de jeito nenhum. Elineide, agora a gente partindo aí para o final da nossa live, eu gostaria que você fizesse, é verdade, que você fizesse as suas considerações finais. Tá, bom, eu assim, como sou fã do assunto, é uma coisa que eu adoro muito, eu falaria que tudo que foi falado aqui, inclusive os comentários, são coisas de extrema importância, mas eu quero destacar algumas palavrinhas que eu acho que tem que ficar na cabeça das pessoas e pensar sobre isso, analisar depois, pesquisar um pouco mais. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, consciência financeira. Isso tudo, gente, essas 3 pecinhas, elas vão levar para o equilíbrio financeiro, seja ele qual for, tá? O equilíbrio financeiro, como eu comentei antes, independente de números, é o equilíbrio da sua vida financeira, né? De novo, não se comparar aos outros, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de deixar, assim, como marca, né? Então, a busca da saúde financeira, ela está muito relacionada com isso. Certo. E acho que dá tempo, eu queria falar um pouquinho sobre alguns livros, assim, tem muita coisa que é rápido, vou passar rapidamente aqui, eu separei 4 livros que eu acho que é interessante, coisas mais técnicas. Tá no talo aqui para finalizar. Finanças pessoais, depois eu coloco nos comentários lá, finanças pessoais, o que fazer com o meu dinheiro, coisas técnicas. Tem um livro bem bacana aqui que fala sobre comportamento financeiro, decisões econômicas, da Vera Rita. Esse aqui é fantástico também, A Mente Acima do Dinheiro, é muito legal. E depois tem um outro também que fala sobre a psicologia do dinheiro. Então, você vê que muita coisa relacionada aqui às nossas decisões emocionais aí, né? A gente tem que passar a tomar melhores decisões mais inteligentes em relação ao dinheiro. Sem dúvida. E meu agradecimento, assim, muito bom ter participado, agradeço demais. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos de coração de você estar brilhantando aí esse nosso encontro. E agradeço, né, em nome de todas as conselheiras. E aqui vamos marcar uma visita na sua casa. Vamos marcar um café. Tá? E esse aqui, vamos tomar um café de máscaras. É uma homenagem, um presente do Conselho da Mulher Empresária a todas as nossas convidadas. E você vai receber um contato para a gente marcar a entrega aí para você, assim como das outras participantes. Tá bom? Maravilha, obrigada. Muito feliz. Elineide, muito obrigada pela sua atenção, pelas suas informações. A gente poderia ficar aqui falando muito mais. E como eu disse no início, nós temos novidades. Vocês sabem, quem está acostumado, né? O CME sempre está trazendo novidades. E na próxima quarta-feira, dia 15 de julho, às 9 horas, nós temos uma surpresa para o nosso público, que em continuidade a esse tema de consumo, corpo e mente, a Carla Kadomoto vai nos presentear com uma live. A partir de que lugar você está presente na vida? Fazendo, então, o encerramento, o fechamento dessas 3 lives. A Carla Kadomoto, ela é psicoterapeuta transpessoal, uma das diretoras do ITK, Instituto Tadashi Kadomoto, com sede em Campinas. É uma pessoa fantástica, conhece muito do assunto, então fica aqui já o convite para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, conhecer a Carla e participar desse fechamento desse nosso encontro.
Uma outra novidade é que a partir do dia 29 de julho, o CME realizará lives quinzenais, sempre às 9 horas. Então fiquem atentas às redes sociais da CIP, às mensagens das conselheiras, para vocês acompanhar os temas que são sempre aí muito interessantes e escolhidos com muito carinho, com muita atenção por nós. Então, semana que vem, dia 15, nós temos uma live, na outra semana não, e a partir do dia 29, a gente começa com as lives quinzenais nesse formato online. E, para finalizar, no dia 12 de agosto, às 9 horas, o CME realizará a tradicional rodada de negócios, dessa vez no formato online. Então, gente, fiquem ligados, porque o CME está a todo vapor para trazer conteúdos exclusivos, pensados com muito carinho, para as mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Piracicaba. Então, assim, nós terminamos o nosso terceiro encontro online do CME, com o tema Consumo, Corpo e Mente. Nós agradecemos a você que nos acompanhou pelos perfis da ACIP no Facebook e no Instagram. A live ficará disponível também nesses perfis para acesso. Não percam, participem das nossas atividades. Uma vez mais, agradeço a Elineide, agradeço a todas as conselheiras do CME e a toda a equipe técnica da CIP por tornar possível mais essa live desse 101º encontro. Muito obrigada, tenham um ótimo dia, com muita saúde, com muita paz e com muita alegria. Ok? Tchau, muito obrigada.